7ª edição do Ultra Trail Serra de Grândola. 3 distâncias à disposição do pelotão, 13,5 km, 26 e 43 km. Partida e chegada junto ao Complexo Desportivo José Afonso. E aqui está a distância maior. Mais de 40 atletas alinhavam para a primeira partida do dia. Vemos um dia extraordinário acompanhado do São Pedro, que trouxe um excelente dia para correr a Grândola, e nestas imagens aéreas vemos a entrada dos atletas nos primeiros trilhos. Tínhamos a participar nesta ultra 5 mulheres que estavam a participar na distância mais longa, e nesta fase inicial tínhamos a primeira dispersão dos atletas pelos trilhos. Tínhamos atletas que vinham pela primeira vez a Grândola, mas também outros que estavam desde as primeiras edições, como era o caso de Isabel Moleiro, vencedora da primeira edição, acompanhada sempre do marido David Faustino, que vai estar nas imagens depois também com a Isabel. Mas na frente da corrida, logo de início, tínhamos a atleta francesa Justine, que liderava os primeiros metros na frente do Ivo, do Nuno e do João. Também Paulo Moraes e os 2 homens de Montemor, o Novo, nesta fase da corrida. A atleta francesa que veio a Grândola e que nesta fase inicial da corrida, talvez para surpresa de muitos que estavam a correr com ela, liderava os primeiros metros. É também uma altura da corrida onde muitos dos atletas da zona, da casa, como o Ivo que víamos nas imagens, ou como o João Eduardo do São Francisco da Serra, colocavam-se no grupo da frente, mas onde Paulo Moraes, vencedor da última edição, estava nesta altura da corrida na frente dos 2 homens de São Francisco da Serra que falávamos e do homem da Siemens que vemos de azul, do Nuno Pereira. Tinha estado em muitas provas de trail recentemente e não podia faltar a este desafio. Tinha estado no trail de Dona Maria, na zona de Lisboa, também no trail de Monte da Lua em Sintra e em Abrantes, e juntava-se aos homens da casa, ao Ivo, muito motivado pelo pódio da Costa Vicentina, e ao João Eduardo a voltar aqui a esta prova. Ele também esteve na Costa Vicentina na distância intermédia, e a Justine liderava a prova. Ela há poucos dias, não há muitos dias, tinha estado a correr essa prova marcante, o Festival des Templiers, em França, 80 km, já há 2 semanas atrás. Isabel Moleiro, vencedora da última edição e vencedora da primeira edição nesta fase, acompanhada de David Faustino, que falávamos há pouco. E voltávamos a Grândola para a partida dos 26 km, a segunda distância mais longa, onde tínhamos 6 mulheres nesta partida. Suzy Oliveira, com as cores da Algarve Trail Running, a vencedora da última edição, saía neste grupo das primeiras mulheres. Numa altura em que escutamos também António Figueira Mendes, o presidente da Câmara Municipal de Grândola, autarquia anfitriã da competição. Nós temos esta prova que acarinhamos muito, tivemos este interregno da pandemia, regressámos agora com um recorde de participantes, quase 450, e portanto vamos trabalhar no sentido de poder continuar a acrescentar valor a esta prova e permitir que as pessoas desfrutem também destas nossas paisagens, destas nossas belezas naturais, e possam vir muitos deles ao Alentejo litoral. E voltamos aos trilhos, acompanhamos a frente da distância intermédia, os 26 km. Início de prova onde José Gamito, do Juventude Atlético Clube, liderava nos primeiros quilómetros, atleta que entre os trails também intervala na sua época com corridas de estrada, esteve este ano também na corrida do Tejo. Elídio Panoias seguia na perseguição do homem da frente, muito próximo do José. Elídio Panoias, este ano com a presença no Miúte, na Madeira, ele que já esteve no pódio desta prova no passado. E depois atrás tínhamos desta forma meio descontraída Rui Gonçalves e o atleta francês Louis Mille. Louis Mille, que está a estudar em Portugal e que aproveitou para estar aqui com o Rui. O Rui tinha estado no Ironman de Cascais recentemente e a gerir também o esforço nesta primeira parte da prova, quando vemos esta imagem típica do Alentejo e da Serra de Grândola, com o monte alentejano, a zona também urbana. E nessa Serra de Grândola, a serra que tem o ponto mais alto a 326 metros de
altura, de altitude. Tínhamos as imagens da equipa do Algarve Trail Running com Suzy Oliveira, recente vencedora dos 50 km de Abrantes, muito motivada por estar a correr praticamente em casa, junto da sua família, e Emília Silveira representa o Coal de Estremoz. E depois do pódio que tinha alcançado há poucos dias em Coruche, no Cork Trail, de regresso à competição, tem-se dividido entre os trails, a orientação, também o Rogaine. Ela, antes da pandemia, estava numa fase muito boa de forma nas distâncias mais longas, venceu o Ultra Trail de São Mamed, em Porto Alegre, uma prova marcante para todos os atletas. E na terceira posição, vemos muito feliz a terceira classificada, Andreia Trombinhas. Ela seguia firme nessa luta pelo pódio, tinha estado há cerca de um mês na Madeira, na Ultra Madeira, e estava nesse terceiro lugar. E em Grândola, a partida para a prova com mais de 250 inscritos, com muitos voluntários a apoiar esta partida, a saída para os 13 km, ritmo muito forte imposto de início. Víamos de equipamento azul Eugénia Isaías, a completar quase 60 anos, tinha sido a vencedora na edição anterior em Grândola de uma destas distâncias mais curtas, e na frente da corrida Manuel Moando, juntamente com Luís Marques e Pedro Trindade, os três homens da liderança da distância mais curta, e logo atrás João Pinto, terceiro, atleta que vinha de Setúbal, com as cores da Pegasus OCR Pro Team, com Paula Barracho a liderar no setor feminino, na frente de Susana Braga. Paula Barracho, uma atleta natural do OCR, natural dos obstáculos, a vir ao trail, e Manuel Moando nesta fase da corrida, nesta subida dura, a liderar esta parte da corrida. Ele, este ano, a ser segundo na Costa Vicentina, entre muitos trails, onde foi também segundo nos 15 km da Corrida Atlântica da Melite Troia. A perseguição de Pedro Trindade, numa fase muito boa da época, tinha sido segundo há poucos dias no Trail da Abela, e Luís Marques, no mês de outubro, onde esteve em Fátima a participar no Duathlon Cross de Fátima, a vir a lutar pelos primeiros lugares. E Paula Barracho, depois dessa ida às Spartans em Inglaterra este ano, aproveitou para vencer trails como Estremoz, como o Trail de Bucelas, e há cerca de um ano estava nos Açores a vencer o Epic Trail, com a perseguição de Susana Braga, atleta desta zona do país, a preparar uma ida ao Pisão em São Pedro do Sul, a aproveitar esta prova para essa preparação, mas firme na segunda posição. Ela tinha sido segunda no ano anterior, também numa das distâncias mais curtas em Grândola. E depois tínhamos Sónia Luz, que estava na luta pelos primeiros lugares do Futebol Clube Alvaladense, também com um excelente resultado há poucos dias nesse Trail da Abela, nesta zona do país. E a imagem aérea extraordinária de Grândola, onde tínhamos Manuel Moando a repetir a vitória do ano anterior e o atleta do Clube Amiciclo de Grândola a vencer a distância mais curta. Na frente de Pedro Trindade, do Juventude Atlético Clube, na segunda posição, e a fechar o pódio da UITT de Setúbal, João Pinto, a garantir esse lugar final neste pódio na 7ª edição do Trail em Grândola. A prova foi um bocadinho dura, embora 13,5, em relação ao ano passado foram 17, mas houve uma grande exigência aqui. Mas pronto, ia-me sentindo bem, acho que o quilômetro 2 consegui isolá-los, fui praticamente sozinho e surpreendi-me com o Pedro Trindade também, que vinha com pouca diferença. Ele está forte, os meus parabéns para ele. Mas ainda assim, tu com uma prova muito sólida, a repetir aqui a vitória, sentiste confiante ao longo de toda a prova? Bom sentir-me, embora isto às vezes há um bocadinho de ataques, nunca sabemos a condição física de cada um, mas pronto, eu fui mantendo o meu ritmo, eu já tinha um objetivo de tempo por fazer, pronto, fui gerindo até o final. Aconselhas os trilhos de Grândola a todos? Aconselho, sim, vale a pena, vale a pena. Há inovação em termos de trilhos, percurso e tudo, e é de louvar, sim, sim. Paula Barracho, de regresso ao Alentejo, vencia de novo um trail nesta zona do país,
na frente de Eugénia Isaías, de novo no pódio, tinha estado também no pódio no Duratrail em Setúbal, e a terceira posição atrás da Eugénia, que vemos muita felicidade nas imagens, foi para Susana Braga, na distância mais curta. É assim, poderia dizer que foi fácil, mas estava a mentir. Aquele início logo a subir é decisivo. As subidas não têm uma extensão muito grande, mas têm uma inclinação brutal. E o terreno é espetacular, a partir do momento que começa a bater o sol é brutal, mas é mais cansativo. E acho que tem um bocadinho de tudo, dá para correr rápido, mas também dá para sentirmos a necessidade de andar. Foi a segunda vez que vim, a primeira vez foi em 2017 e foi tão difícil como me lembro da primeira vez. Uma pessoa pensa que vem para o Alentejo para correr a direito, mas é mentira. Foi espetacular, são de parabéns. Também fazes obstáculos bem diferente. É um bocadinho diferente, mas as provas de obstáculos que eu estou habituada a fazer têm um bocadinho mais de extensão de corrida. Por isso é que eu gosto de fazer trails, porque acabo por treinar as diferentes inclinações, os diferentes percursos e os trilhos. Mas sim, é um complemento espetacular. És PT de profissão, consegues trazer mais praticantes teus para o trail ou para os obstáculos? É assim, o OCR, as provas de obstáculos, têm estado a crescer bastante em Portugal. Colega de trabalho. E acho que tem despertado mais interesse. No entanto, era como eu dizia, até para mim, cada vez mais as pessoas percebem que fazer trail é espetacular, não é? O contacto com a natureza, e ajuda-nos a ganhar condicionamento físico para depois para os obstáculos. Portanto, na minha opinião, um não sobrevive sem o outro. E fechamos também os 26 quilómetros, onde tínhamos em Grândola a chegada de José Gamito a vencer esta distância, o homem do Juventude Atlético Clube, muito feliz nesta vitória na frente de Rui Gonçalves, que além desse Ironman recente, também ele tem estado em muitas provas de triatlo e de X-Terra, como na Gulgã este ano, aqui a ser segundo, na frente de Elídio Panoias, a alcançar mais um pódio em Grândola, a ser o terceiro da geral. Foi boa, muito dura, muita elevação, a variação de elevação a subir, descer é um par de pernas brutal. Tentei gerir a prova, fui ganhando posições, estava mais preocupado em descer bem do que propriamente em subir, e correu bem a estratégia. Olha, uma serra complicada de conquistar, é isso? Sim, é muito complicada mesmo. Foi a primeira vez que fiz um trail com um desnível positivo superior a 1000 metros. É muito dura mesmo muito dura, muito dura. Olha, estás a preparar a estreia na Maratona de Estrada, é isso? Sim, exatamente, estou inscrito na Maratona do Gerês. Esta prova também era para tentar perceber como é que as minhas pernas reagiam ao desnível positivo. Correu bem, estava já a quebrar um pouco aqui para o final, mas como vi que tinha uma distância confortável, foi só gerir. Nestas imagens aéreas extraordinárias da Serra de Grândola, entre os pinheiros e sobreiros que compõem esta serra, víamos a líder feminina numa prova praticamente a solo, a liderar esta prova. Ela tinha o objetivo de baixar o tempo que tinha feito no ano anterior, e depois destes últimos meses também de preparação para no próximo ano estar nas ultras, onde esteve no pódio também do Trail Serra e Mar nesta zona do país, ou por exemplo em Vila Franca de Xira, no Trail em Costas de Xira. Suzy Oliveira cada vez mais a afirmar-se como uma referência do trail nesta zona e do trail nacional, na frente de Emília Silveira, uma das impulsionadoras do início da orientação em Portugal, uma atleta com muitos títulos de orientação e que a boa hora migrou para os trilhos e que a temos visto nos últimos anos nas distâncias longas, agora nas distâncias mais curtas, mas certamente para breve esse regresso às distâncias ultras e dos 3 dígitos, onde ela já mostrou ter um grande potencial. E depois esse terceiro lugar, onde também tínhamos firme Andreia Trombinhas, nesta parte da corrida, subidas duras, mas que nesse desafio para cada um dos atletas
Conseguíamos ver também nas mulheres na luta por estes primeiros lugares. Alexandra Ribeiro, nas imagens, vemos os bombeiros posicionados para o apoio aos atletas nesta zona. O abastecimento fantástico, era um cuidado enorme da organização, muitos voluntários ao longo de todo o percurso, como podemos ver, um trabalho extraordinário de toda a organização. E íamos de novo para a meta, onde aí podíamos acompanhar a chegada de Suzy Oliveira, enorme felicidade a repetir a vitória do ano anterior e a baixar mais de 30 minutos ao tempo do ano anterior. Foi boa, a prova é uma prova boa, é exigente, as subidas têm um desnível muito acentuado, por isso quem vai a rolar depois encontrar uma subida com grande desnível é um bocadinho duro, mas foi boa e correu-me bem. Geri muito bem agora este ano, consegui gerir melhor a alimentação, que me foi o que ajudou a ter esta melhor prestação este ano. Justamente menos meia hora do que no ano passado. Menos meia hora, sim, menos meia hora. Com a gestão da alimentação. Sim, gestão e mais treinos também, tenho treinado mais e tenho aumentado um bocadinho as distâncias, faz com que se sinta mais confortável, por isso também correu melhor por isso. A ideia é ir subindo a distância? A ideia é manter-me nos ultras, eu não quero subir muito mais do que os ultras, mas do ano passado para este ano era um dos objetivos, era subir dos longos para os ultras e é o que eu estou a fazer gradualmente e isto tem estado a correr muito bem. E na reportagem também a vereadora do Desporto da Câmara Municipal de Grândola, que participou na caminhada. Foi muito boa, foi uma caminhada dura. Esta serra de facto é dura, é o sobe e desce e a caminhada foi igual, portanto, mas é maravilhoso, portanto a serra está magnífica e depois com este tempo que temos hoje, acho que esteve tudo reunido para uma boa manhã. É uma forma especial de mostrar a serra. Exatamente, esta serra é muito bonita e nos dias de sol, tendo chovido um bocadinho, está tudo muito verde, a serra está muito bem cuidada, portanto é também um bom cartão de visita aqui para o nosso concelho. E agora é a altura de fecharmos também a distância maior, os 43 km. Onde nesta altura víamos na frente da corrida Aymeric Smolewski, atleta francês, que neste ano já correu várias provas de 100 km, entre elas o Ultra Trail da Bretanha, a liderar a corrida nesta altura, depois da liderança inicial dos atletas portugueses, ele com experiência nas distâncias longas e nestes 43 km a fazer também uma corrida inicial, a gerir muito bem a prova, com Paulo Moraes, vencedor do ano passado, ele este ano dedicado às provas de 3 dígitos, às 100 milhas, como o Transpeneda Jerez, ou também a prova da 100 em Sinfãs, vencedor da Ultra no verão, da Rocha da Pena no Algarve, a voltar a Grândola, uma prova que lhe diz muito, já tinha vencido esta prova por 2 vezes, numa fase final da prova dura para Paulo Moraes, mas a seguir firme na luta pelos primeiros lugares. Subidas longas, duras, que vemos nesta altura, a determinada altura para os atletas da Ultra, o calor a sentir-se bastante na Serra de Grândola e isso a fazer alguma moça também. E João Figueiredo, atleta da Associação de Esportes de Natureza de Mértola, muito motivado pelo excelente resultado que tinha tido há 2 semanas no Dura Trail em Setúbal, onde alcançou mais um top 5 nessa prova, a fazer uma prova de novo muito, muito regular e a chegar perto de Paulo Moraes, com João Eduardo, ele no mês anterior a ir à Madeira, correr a Ultra Madeira, tinha estado na Costa Vicentina também recentemente, onde este homem, o Ivo Nunes, que tinha alcançado esse pódio na Ultra da Costa Vicentina, a chegar a este abastecimento, a preparar uma ida aos Açores no início do mês de dezembro, e em Grândola, na meta, víamos a chegada de Aymeric Smolewski a vencer esta Ultra. Na frente de Paulo Moraes e João Figueiredo, que chegavam juntos à meta nesta altura que vemos nas imagens, eles a chegarem na frente de João Eduardo, Nuno Pereira e Nuno Henriques, com Paulo Moraes a voltar para mais um pódio em Grândola e João Figueiredo a chegar com o Paulo. It was amazing. I just arrived yesterday in Lisbon. I ran to Grândola. I arrived yesterday at 10, and so I just discovered the city. And it's like I said, I love Corsica. It's like Corsica but without rocks. So you have all the benefits and no negative. And this distance, 43 kilometers, it's your distance? I don't have any distance. I'm trying to find my distance, but I do 20 to 100. It's the first time I do 40. Tento ultrapassar uma má fase desde que tive Covid e não tenho conseguido
não sei, eu não conheço o meu corpo não tem reagido como eu queria. E esta foi uma prova mesmo muito difícil para mim. Foi muito difícil ter chegado ao fim, mesmo muito difícil. E o que é que fez a diferença para efetivamente teres conseguido chegar ao fim? Foi porque é a serra onde eu treino e porque eu estou neste momento a viver em Grândola e fazia gosto pelo menos de ter chegado ao fim. Não interessava a posição. O terceiro classificado ajudou-me bastante e chegámos à conclusão que o lugar não era importante, o que era importante era chegar ao fim. Olha, foi boa. E ali estive agora ali a companhia do Paulo, agora aqui dos quilómetros finais, mas gostei muito da prova, a marcação estava espetacular, não havia dúvidas em lado nenhum, os quilómetros estavam certinhos, a prova, uma organização ao nível das melhores, né? Foi importante este trabalho conjunto com o Paulo, agora no fim? Foi, sem dúvida, então o Paulo é um grande campeão e a gente aproveita e aprende ali um bocado, vamos aprendendo um bocadinho com estes grandes atletas, né? Na corrida feminina, Justine Hutter-Magny seguia firme na frente da prova. Vemos nas imagens, na companhia de José Matos e Paulo Costa, na subida dura nesta altura da corrida. Ela a divertir-se imenso em Grândola, a aproveitar para arranjar uns bastões improvisados, a liderar a corrida, mas sempre numa festa enorme. Seguida de Isabel Moleiro, uma atleta muito experiente em distâncias longas, conta no seu currículo com várias provas de 100 km, 100 milhas, também com a PT 281, essa prova de quase 300 km. Na terceira posição, Ana Catarina Ruivo, depois de ter estado no Dura Trail há 2 semanas, era a terceira da geral, mas a Justine a desfrutar muito desta prova, a desfrutar também desta vista que podemos ver aqui, era também assim nas zonas mais altas da Serra de Grândola, e depois chegava à meta para vencer esta 7ª edição na Ultra nos 43 km. Very nice, very nice. Thank everybody for the animation, for the organization, for all. I am very happy to be here. What do you think about this course? Very nice. It's the best organization I see, and the simple is simple and very nice. I am very happy to. It's one of the best run I do in my life. I do many runs, but I love this run. E assim vamos caminhando para o fecho de reportagem do Ultra Trail Serra de Grândola, uma organização do município de Grândola, e cerca de 400 participantes aqui em 2022. Olá, somos o HB Runners e adoramos esta prova. Olá, sou o Nelson, é a Filipa. Estamos a correr por Évora, temos aqui o nosso cão que vem nos acompanhar, é o Lino. E fizemos o mini trail e foi muito giro. Muitos parabéns à organização, gostávamos muito divertido. Obrigado. E assim foi a reportagem na 7ª edição do Ultra Trail Serra de Grândola.